Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar. A liturgia da igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos do 5 ao 25, e nos diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Então, certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé. À direita do altar do incenso, ali estava o anjo. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado. O temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora. Dentro do santuário, quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mesmo diante de um evangelho tão grande, mas porém com uma beleza tão fantástica, nós hoje temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a vivermos a fidelidade a Deus.
Meus irmãos, na época de Jesus e até um pouco antes, era uma grande humilhação para um casal não ter filhos. Era como que se aquele casal não tivesse sido abençoado completamente por Deus por não ter filhos. As pessoas olhavam para eles de uma forma diferente. As pessoas olhavam para eles de uma forma como quem condena o outro. Isabel e Zacarias eram pessoas justas, diz a palavra de Deus. Como seria bom, meu irmão, como seria bom, minha irmã, se você pudesse hoje, ao longo do dia, reler este evangelho e ficar preso e ficar presa a alguns detalhes que eles nos oferecem. Imagina só, se o seu nome estivesse escrito na palavra de Deus e tivesse a referência dizendo que você era uma pessoa obediente e justa, pois é isso que está sendo dito de Zacarias e Isabel. Ambos eram, versículo 6, ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós que amamos a Deus, que confiamos em Deus, que esperamos em Deus a promessa, depois de algum tempo, nós desistimos de Deus porque não recebemos aquela graça que gostaríamos de receber. Ou se não desistimos, desanimamos. Quantos de nós não experimentam isso? Não sei se você já teve essa experiência de alguma vez na sua história de vida ficar com o coração entristecido e desanimado com as coisas de Deus, porque algo não aconteceu como você rezou, como você pediu, como você clamou a Deus. Zacarias e Isabel, a palavra de Deus nos diz que eles eram de idade avançada, eram velhos, mas a palavra também nos atesta que eles eram pessoas justas e obedientes diante de Deus, mesmo diante da tristeza do coração, mesmo diante daquilo que era vergonha para os olhos dos outros, de não terem sido pais. Zacarias estava aonde? Zacarias estava no templo. Zacarias estava adorando a Deus. Zacarias estava elevando as orações até Deus, pedindo por ele, pedindo pelo povo, pedindo por toda aquela comunidade que ele se encontrava. Será, meus irmãos? Será que nós estamos com o coração cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de força, cheio de vitalidade com as coisas de Deus, apesar das demoras de Deus em nossas vidas? Ou será que nós desanimamos? Nós desanimamos porque o nosso coração acredita que o céu se fechou, que a graça não vem, que a bondade do Senhor não vai acontecer. Percebam, meus irmãos, a graça aconteceu no templo, a graça aconteceu na igreja. Fica para você e fica para mim também um grande ensinamento. Precisamos ser perseverantes, precisamos ser fiéis, precisamos estar aos pés do Senhor, precisamos buscar nosso Senhor a todo momento sem cessar, precisamos confiar, precisamos acreditar.
Nós trabalhamos com o nosso tempo, nós trabalhamos com a nossa hora. Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele, Deus tem a hora dele. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem hoje lançar sobre nós uma palavra de esperança, uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua oração, seja qual for a sua súplica, o Senhor não está surdo aos seus pedidos, o Senhor não está surdo à sua vida. Porém, meu irmão, porém, minha irmã, existe um detalhe que é essencial. O Senhor espera em você e o Senhor espera em mim também que sejamos justos, fiéis e obedientes. São as condições para que a graça de Deus possa atingir aos nossos corações. É preciso que sejamos justos, fiéis e obedientes. Se nós não obedecermos estas primícias, estas primeiras coisas que o nosso Senhor nos pede, a graça vai ficar no coração de Deus. Se você não buscar a justiça, se você não buscar a fidelidade, se você não buscar as coisas de Deus, em primeiro lugar, meu irmão, muitas vezes nós ficamos presos nos nossos problemas e nós esquecemos que Deus é aquele que pode agir. Deus é aquele que pode transformar duas pessoas que eram velhas em algo tremendo. Porque, meus irmãos, se nós formos entrar neste evangelho, nós vamos ver quem foi que nasceu de Isabel. Se nós prestarmos atenção nas palavras que o evangelho nos diz, quem foi aquele que nasceu de Isabel? A palavra diz assim: então apareceu o anjo do Senhor de pé. Zacarias estava dentro do santuário rezando, fazendo oferta a Deus, elevando o incenso. O incenso é aquele que faz com que, assim como a fumaça suba, as orações do povo de Deus subam até Deus também. E eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, no meu coração, que todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus e somos sinceros com Ele, a resposta dele para nós é sinceridade. A resposta dele para nós é a graça, não exatamente a graça que nós queremos, porque possa ser que a graça que eu tanto peço não seja bênção para a minha vida. Mas o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. O Senhor sabe o momento exato de todas as coisas. O anjo apareceu a Zacarias. O anjo estava à direita do altar. Lá estava sendo ofertado a Deus o incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado. Zacarias começou a ficar nervoso. E o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará no nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você lembra o que aconteceu quando Nossa Senhora visitou Isabel? A criança exultou no ventre, cheia do Espírito Santo. Jesus cumpriu a promessa de Deus, fazendo João Batista ficar cheio do Espírito Santo, já no ventre da sua mãe Isabel. Tudo aquilo que Deus diz, meu irmão, tudo aquilo que Deus afirma que vai fazer, Ele cumpre.
O anjo de Deus, quando disse tudo isso a Zacarias, a primeira reação dele foi: ele duvidou, ele não acreditou. E porque ele não acreditou, no final, o anjo até ficou nervoso. O anjo até se aborreceu com ele. O anjo disse: porque tu não acreditastes, eis que ficará mudo até que aconteçam os dias. O anjo ficou brabo com Zacarias. Zacarias não falava, continuava agindo somente falando com sinais. E as pessoas entenderam que ali dentro aconteceu algo diferente. Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, meus irmãos, Deus promete, Deus fala, Deus cumpre. Mas quem disse que é na hora? Quem disse que é imediatamente? Às vezes, nós estamos diante de um momento de oração e nós recebemos de Deus uma palavra. Nós recebemos de Deus, Deus libera sobre a igreja, Deus libera sobre nossa vida uma palavra através da vida de um irmão. Uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de exaltação. Mas muitas vezes, aquela palavra não se cumpre na hora. E nós achamos que Deus não agiu. Nós desacreditamos, Deus nos dá a graça, Deus nos dá a bênção e nós desacreditamos. A palavra de Deus diz: algum tempo depois sua esposa ficou grávida. Algum tempo depois. Não foi imediatamente. A palavra também diz que Isabel ficou durante 5 meses escondida. Meus irmãos, lá no início nós falávamos que era uma grande humilhação para que um casal daquela ocasião, um casal que amava a Deus, um casal que servia a Deus, um casal que professava a fé em Deus, não tivesse filhos. Mas também, para Isabel, era algo muito estranho. Isabel era de idade avançada. E ela ficou com vergonha, ela ficou com medo, ela ficou achando o que as pessoas poderiam falar. E ela ficou escondida. Ela ficou afastada. Quando as coisas foram acontecendo, a partir do momento da visita de Maria, lá no 6º mês, as coisas foram se acalmando. Também nós podemos perceber nesse evangelho hoje que Nossa Senhora foi, de uma maneira muito sutil, aquela que trouxe a confiança a Isabel, que trouxe não só a amizade e o serviço, Nossa Senhora foi para servi-la, trouxe a paz, trouxe a confiança, trouxe a força, porque quando João nasce, todas as pessoas estavam reunidas novamente em torno de Isabel, em torno de Zacarias. E Zacarias recebe de Deus a graça de voltar a falar. Meu irmão, minha irmã, a grande lição de hoje para nós é: devemos ser pessoas fiéis a Deus, mesmo com a demora de Deus. Precisamos ser fiéis. Que você não desanime na sua luta, que você não desanime na sua caminhada, que você não desanime nessa história com Deus que você está vivendo. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for até mesmo a sua súplica, seja qual for o milagre que você precise, não desanime, pois o Senhor nunca te esqueceu. Meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido,
Nos colocamos nesta manhã de quinta-feira na Tua presença para Te louvar e Te bendizer pelo dom das nossas vidas. Queremos, nesta manhã, Te agradecer também, porque a Tua visita a cada um de nós no dia de hoje será viva e real. Em toda a igreja no mundo inteiro, hoje, Jesus é adorado no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje Tu nos visita através do Santíssimo Sacramento do altar. Que nós possamos ir ao Teu encontro para recebermos esta visita tão especial, recebermos este toque tão especial, para confirmar em nós todas as graças, confirmar em nós todas as curas, confirmar em nós todas as libertações. Que o Teu amor, através da Eucaristia, atinja os nossos corações nesta manhã de quinta-feira e ao longo de todo esse dia. Pai Santo, Pai querido, tudo isso Te pedimos em nome do Vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e sente saudades de você. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar. Que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.